Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, terça-feira, dia 27, eu peço a Deus que nos dê um dia de muitas bênçãos, que Ele nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E mais uma vez, queridos, muito obrigado por estarmos aqui, juntos mais uma manhã, começando o dia. Estamos aqui aprendendo, divulgando, estudando a palavra. Isso é muito bacana, muito importante. E eu agradeço muito a vocês, muito obrigado. E toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, sempre, sempre. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, eu continuo no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 23. E diz o seguinte: o sábio pensa muito antes de falar, por isso, quando fala, todos lhe dão razão. Amém. Bom, queridos, eu acho muito bacana esse trecho aqui do livro de Provérbios, né? Onde Salomão, mais uma vez, vem provar que a sabedoria dele vale ouro, né? Como ele sempre diz também, que sabedoria, né, é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? E aqui ele fala muito toca, né, nesse assunto de falar, de saber ouvir e saber falar, né? O que é muito importante, né, em qualquer situação, né? Uma situação que requer palavras sábias, uma situação delicada ou uma situação de conversa casual, não importa a situação, né? Qualquer situação, a boa conversa, as boas palavras, né? A palavra dita na hora certa, o saber ouvir é sempre, né, muito bem-vindo, né? Então ele diz aqui que a pessoa sábia, né, pensa muito antes de falar, né? E quando ela fala, todos lhe dão razão. Por quê? Justamente por isso, porque ela não sai falando tudo que vem na cabeça, né? Ela pensa antes de falar, né? A gente pensa muito antes de falar, a gente não quer falar pelos cotovelos, falar o que a gente não deve, né? Então aqui ele faz, né, essa observação e nos dá a chance, né, de fazermos uma correção no nosso modo de agir. Mais uma vez, né, a sabedoria de Salomão, como a gente já disse, ela abrange todos os itens da nossa vida, né, tudo. Né, e aqui hoje ele dá especial atenção a isso, ao nosso ouvir e ao nosso falar. Né? Então, que a gente nunca, né, esqueça disso, né? Que saber ouvir é uma arte, né? E ponderar as nossas palavras, impressionar com os nossos argumentos, né? Isso faz parte, né, da sabedoria de usar as palavras, o dom das palavras, né? E mais uma vez, né, recai sobre aquilo que a gente tem dito todos esses dias, né? De agradar a Deus. São condutas que agradam a Deus, né? E como a nossa missão é agradar a Deus, então que a gente, né, aprenda todos os dias a nos comportar de uma maneira que cada vez agrade mais a Deus. E aqui, né, Salomão está apresentando mais uma delas, né? Ou seja, saber ouvir e saber falar, né? Falar com sabedoria, falar com ponderação, né? Falar com harmonia, falar com gentileza, falar de uma maneira que, usando argumentos e a própria maneira de falar, né, que as pessoas, né, nos deem razão, que as pessoas tenham prazer em nos ouvir, né? Daí mais uma vez, aqui eu lembro, né, que eu já falei aqui, falo sempre dele, do pastor Natalino, que é uma pessoa que quando ele fala, né, por si só, a imagem dele já transmite uma segurança, já transmite uma sensação ótima. E quando ele começa a falar, quando ele vai pregar, ou mesmo em conversas comuns, né, você sente ali uma paz, uma tranquilidade, uma esperança, uma segurança. Ele transmite isso para a gente, né? Então que a gente use, né, isso de exemplo para a nossa vida cotidiana, né? Então no nosso trabalho, na nossa casa, que as pessoas tenham
prazer em nos ouvir, né? Que a gente, quando a gente for falar, que a gente pense, né? Repense antes de falar, que a gente não diga nada, que a gente não se arrependa depois, porque a palavra, quando ela é dita, ela já causa o que tem que causar, né? Se foi uma boa impressão ou uma má impressão, se foi para deixar a pessoa, quem ouviu, magoada, ou triste, ou feliz, esperançosa. Então a palavra tem esse poder, né, de deixar a pessoa, né, a pessoa que ouve, né, ela tem o poder de transformar essa pessoa. Então que a gente nunca esqueça disso e que a gente use nossas palavras, né, para realmente dar esperança para as pessoas, dar gratidão, dar bondade, dar sentimentos bons para essa pessoa, que a gente transmita com os nossos atos também, é claro, mas aqui dizendo, né, das palavras, do nosso modo de dizer, que as nossas palavras transmitam coisas boas, transmitam esperanças, paz, né, tranquilidade, que segurança, que nossas palavras tragam aconchego às pessoas que a ouvem, né, e não ao contrário, e não aflição, desespero, desconfiança, né. Nós cristãos, nós temos isso como missão também, né, de mostrar às pessoas o quão é bom ser cristão, né? O quanto é importante andar na retidão, andar no caminho de Deus. Então que nossas palavras, né, transmitam isso, né, juntamente com os nossos atos também. É claro, não adianta falar uma coisa e fazer outra, né? Então que a gente ande sempre nessa harmonia, palavras e atos, né? Sempre, né, em harmonia. E as nossas palavras, né, elas transmitem o que a gente pensa, transmitem o que a gente é. A nossa verdade seja dita nas nossas palavras e que as pessoas sintam isso. Sintam que o que estamos dizendo é verdadeiro, é real, né? É significativo para termos uma vida pautada nos ensinamentos de Deus, que isso sim vale muito a pena, que isso sim agrada a Deus. Então, queridos, que a gente tire, né, hoje, essa terça-feira, para que a gente reflita bastante sobre isso, né? Como anda o nosso ouvir e como anda o nosso falar, né? Você é um bom ouvinte, né? As pessoas gostam de falar com você, de desabafar, esperam daí que você dê um bom conselho, que você fale alguma coisa, né? Fale coisas que deem esperança a ela, que deem tranquilidade, né? Como anda, né, essa parte da sua vida, né? Você tem eloquência nas suas palavras, você tem ponderação, você tem sabedoria com as coisas que você diz, você pensa bastante antes de dizer qualquer coisa, ou você é aquela pessoa assim meio explosiva que já vai falando, eu falo mesmo, se a pessoa não gostar, azar dela. Pense bem, tá bom? Como que você está nesse momento, né, com relação a isso, às suas palavras e ao seu ouvir. Tá bom, meus queridos? Que a gente reflita bastante e que a gente não esqueça sempre disso. Que o importante, né, é agradar a Deus. Então que as nossas palavras, né, também fazem parte disso. Que as nossas palavras também agradem a Deus. Sempre. Né? Então que a gente pense bastante, como Salomão diz aqui, que a gente pense bastante antes de falar qualquer coisa, né? Que a gente reflita, que a gente se cale, a gente peça orientação a Deus, que a gente ore, nem que seja uma coisa muito, muito rápida, mas que a gente dê essa pausa, que a gente ore, que a gente pense, né, naquela frase que a gente diz aqui sempre também, como Jesus agiria, como Jesus responderia, né? Quais as palavras que Jesus usaria, que eu posso usar agora para que eu me expresse da melhor maneira possível. Então que a gente pense bastante sobre isso hoje e que a gente seja feliz nas nossas palavras, né? Que as nossas palavras tragam acalanto, tragam esperança, tragam sossego às pessoas, tragam segurança às pessoas que nos ouvem. Tá joia? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Tenha uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos dê muita esperança, muita paz e muita sabedoria. Em nome de Jesus.
E fiquem à vontade, queridos, para que vocês façam críticas, perguntas, sugestões, né? Será muito bacana interagir cada vez mais com vocês. Isso me deixa muito feliz, isso agrada muito a Deus, a gente melhorar cada vez mais o nosso encontro aqui matinal. Tá joia? E tenham todos então uma ótima terça e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui. Tá ok? Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Tchau, tchau. Até amanhã. E não esqueça, importa agradar a Deus, sempre. Tchau, queridos. Deus abençoe.